Meu sangue congelou enquanto eu olhava para o meu celular. Lá estava ele, meu irmão, dentro da casa que comprei em silêncio, aquela que ninguém sabia que existia. Com champanhe na mão, ele sorriu para minha câmera de segurança como se fosse um espelho feito só para ele. A nossa nova casa, ele disse, e todos riram. Balões flutuavam pelo meu teto, suas vozes ecoando pelos alto-falantes. Enquanto eu estava a quilômetros de distância, assistindo estranhos celebrarem o que eu construí com cada noite, sem dormir. Cada hora que troquei por um sonho que ninguém achava que eu merecia. Por um momento, não consegui respirar. Então, a raiva substituiu o choque, queimando fria e limpa. Eu trabalhei por aquela casa, me sacrifiquei por ela, e em segundos, meu próprio sangue a transformou em um troféu para eles mesmos. Foi naquela noite que aprendi algo que ninguém nunca te conta. Ladrões da família sangram diferente. Meu nome é Elias Matos, e esta não é apenas uma história sobre uma casa. É sobre o que acontece quando a lealdade se torna uma arma. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Eu adoro saber até onde minha história alcança. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se esta história te tocar, não se esqueça de se inscrever. Cada história aqui carrega um pedaço de alguém que revidou, alguém que se negou a ficar em silêncio. E talvez, apenas talvez, você veja um pouco de si mesmo, na minha. Era uma sexta-feira fria em Florianópolis, e o laboratório da Sistemas Atlas zumbia com o silêncio estático que apenas luzes fluorescentes conseguem fazer. Meu turno estava quase no fim quando meu celular vibrou contra a mesa, agudo, insistente e desconhecido. A tela brilhou. Alerta de segurança. Movimento detectado. Residência. Águas Claras. Minha respiração parou. A casa na beira da represa das Águas Claras deveria ser meu segredo. Eu não tinha contado a uma única alma sobre ela. Fechei o negócio há 5 dias, assinei os papéis em silêncio e guardei a escritura na minha pasta como se fosse um documento sagrado. Abri o aplicativo de segurança. Por um momento, a imagem congelou. Então, a imagem ganhou vida. Balões balançavam contra o teto da minha sala de estar. Uma faixa esticada sobre a lareira dizia Nova Casa. Taças de champanhe tilintavam. Risadas invadiam a sala. E no centro, parado exatamente onde eu imaginei que estaria um dia, estava meu irmão Renato. Ele ergueu uma taça e disse: A nossa nova casa. A sala explodiu em aplausos. Não parecia real. Meu corpo ficou frio primeiro, depois quente, depois leve. Eu olhava para a tela enquanto Clara, sua esposa, se empoleirava no balcão da minha cozinha, com uma taça de vinho, balançando como se fosse dona do ar ao seu redor. 2 dos nossos primos corriam atrás de seus filhos pelo piso de madeira que eu tinha acabado de reformar na semana passada. Eles estavam comemorando dentro de uma casa que não era deles, uma que eles nem sabiam que existia. Eu dei zoom, observando rostos com quem cresci se misturarem em traição. 22:14. Eu apertei o botão de gravar. 22:17. Liguei para a polícia militar. Minha voz saiu firme, distante. Aqui é Elias Matos. Há pessoas dentro da minha propriedade, na estrada das Águas Claras. Elas não têm permissão para estar lá. Você as conhece? A atendente perguntou. Sim, eu disse, meus olhos fixos no sorriso arrogante de Renato através da tela. Eu as conheço muito bem.
Peguei a pasta que guardava na minha bolsa de trabalho, escritura, comprovantes de transferência, o contrato de financiamento, até a apólice de seguro residencial. Provas de que cada hora extra, cada férias pulada, cada trabalho freelance, tarde da noite, tinham levado a algo tangível. Sincronizei meus arquivos com um drive de backup, arrumei minhas coisas e saí para o ar de inverno. A viagem de Florianópolis até São Joaquim, na Serra Catarinense, levou 4 horas. A estrada se estendia escura e vazia, exceto pelo brilho amarelo dos postos de beira de estrada e a voz suave no rádio, discutindo limites éticos de propriedade. Uma coincidência que não me escapou. Apertei minha mão no volante e deixei o zumbido frio da noite endurecer em foco. Quando cheguei na represa das Águas Claras, eram 3:02 da manhã. Flocos de neve se agarravam ao teto do meu carro, enquanto 2 viaturas da polícia brilhavam em vermelho e azul contra a represa. Pela janela, pude ver Clara, recolhendo copos. Renato, ajeitando a camisa, fingindo que nada estava errado. No momento em que ele abriu a porta, ele usava aquele sorriso familiar e praticado, aquele que ele usava toda vez que era pegando algo que não era dele. "Boa noite, policiais", ele disse suavemente. "Houve um mal-entendido. Este é um lugar da família." Eu saí do meu carro, segurando a pasta com força suficiente para amassar as bordas. "Não mais", eu disse baixinho. O policial pegou os documentos, deu uma olhada e assentiu. "Esta propriedade está registrada em nome do Sr. Elias Matos. A menos que vocês possam fornecer um comprovante de propriedade, vou precisar que todos saiam imediatamente." A voz de Clara cortou, aguda, de trás de Renato. "Você deve estar brincando." "Não há engano", eu disse, firme e calmo. "Vocês invadiram. Eu gostaria disso registrado." As crianças começaram a chorar enquanto os policiais escoltavam, todos para fora. Clara sibilava xingamentos em voz baixa. Renato ficou em silêncio, mas manteve os olhos em mim. O sorriso arrogante tinha sumido, substituído por algo mais sombrio. Quando ele passou por mim, ele se inclinou o suficiente para que sua respiração embaçasse o ar entre nós. "Você acabou de começar uma guerra que não pode vencer." Eu não respondi. Entrei na casa, minha casa, e abri as janelas. O ar da represa entrou, cortante e limpo, lavando o cheiro de perfume e champanhe. Pela primeira vez, não parecia que eu tinha comprado um sonho. Parecia que eu tinha traçado um limite. Então, debaixo do capacho, algo captou a luz da lua. Uma chave. Não era minha. Não fazia parte do sistema que eu instalei. Meu estômago se contraiu. Alguém tinha feito uma cópia. Alguém os deixou entrar. Lá fora, a represa refletia o céu pálido como vidro. E naquele reflexo, eu vi a verdade me esperando. Isso não era mais sobre uma casa. Era sobre o que as pessoas acham que têm direito quando o ladrão compartilha seu sobrenome. A manhã rompeu fria e silenciosa. O boletim de ocorrência estava no balcão da minha cozinha, ao lado da chave misteriosa. As palavras "entrada", "não autorizada", pareciam estéreis demais para o que realmente era. Traição escrita em um arquivo. Fiz café, olhei para a represa gelada e pensei em quanto tempo eu trabalhei por isso. 5 anos economizando, 5 anos dizendo não. Vendi meu carro, recusei viagens, peguei contratos extras, comi os mesmos jantares semana após semana, tudo para comprar este lugar. Mas eu não tinha contado a ninguém. Cada coisa boa que eu já tive foi transformada em um favor de família no momento em que se tornou conhecida. Desta vez, eu queria construir algo que pertencesse inteiramente a mim. A decisão de manter segredo não foi paranoia, foi autodefesa. Eu me lembrei de ter 16 anos
anos quando Renato roubou meu projeto de ciências e o apresentou como seu. Meus pais irradiavam orgulho, chamavam-no de ambicioso. Lembro-me de estar ao lado do meu avô na varanda naquela noite, lágrimas queimando atrás dos meus olhos. Ele me entregou uma bússola, velha e pesada, e disse: "O trabalho de um homem é o seu limite. Proteja-o." Eu ainda tenho aquela bússola na gaveta da minha escrivaninha. Sentei-me ao computador e abri os registros da fechadura inteligente. 3 entradas se destacaram. 3 tentativas de acesso, falhas nos dias anteriores à invasão. O sistema listava um ID de cartão-chave não reconhecido. Verifiquei a câmera lateral e congelei o quadro. Uma sombra passou pela porta da garagem usando uma jaqueta com o logo de uma imobiliária local. A mesma imobiliária que cuidou da minha compra. Enviei a captura de tela para minha advogada com uma nota. Possível quebra de sigilo. Descubra com quem Ana Lins compartilhou dados de clientes. Ao meio-dia, meu telefone tocou. Minha mãe. Sua voz era suave, ensaiada. O que você fez? Seu pai diz que a polícia foi chamada. Renato diz que foi um mal-entendido. Você fez seu pai parecer um tolo. O Renato te contou que ele invadiu? Perguntei. Não use palavras assim, ela retrucou. Era família. Você deveria ter resolvido isso em particular. Em particular? Eu disse. Ele deu uma festa na minha sala de estar. Chega, ela disse. Ele é seu irmão. Ontem à noite, opôs-se, ele não era. 1 hora depois, uma mensagem do meu pai chegou. Assuntos de família ficam na família. Você foi longe demais. Eu respondi com 2 fotos, o boletim de ocorrência e uma captura de tela da minha câmera de segurança. Nenhum deles respondeu. No final da tarde, minha advogada ligou de volta. Você estava certo, disse ela. Sua corretora, Ana Lins, compartilhou os detalhes da compra com sua prima, Larissa, que contou ao seu irmão. Estou rastreando o caminho do pagamento agora. Então, era isso. O segredo tinha vazado de dentro do sistema. Alguém que paguei para proteger minha privacidade a entregou como fofoca. Olhei para a represa novamente. O vento empurrava a superfície em ondas, espalhando esse reflexo da casa como vidro quebrado. Por volta das 9 da noite, outra mensagem vibrou. Sangue é mais grosso que escrituras. Sem nome, sem número, apenas essa frase. Tirei uma captura de tela e arquivei em provas. Antes de dormir, peguei a bússola do meu avô na gaveta e a coloquei sobre a lareira. Ao lado, pendurei sua foto, a mesma da varanda antiga. Debaixo da moldura, escrevi suas palavras em um pedaço de papel. O trabalho de um homem é o seu limite. Proteja-o. Enquanto eu o colava na parede, outra coisa chamou minha atenção. A faixa de nova casa, da noite anterior, ainda estava amassada perto do lixo. A fita que usaram não era comum. Era adesivo de nível industrial, do tipo usado por decoradores profissionais, não em uma reunião de família. Verifiquei a data da nota fiscal impressa no canto de trás da faixa. Pedido feito 1 semana antes da minha data de fechamento. Fiquei ali, o papel ainda na mão, percebendo que a invasão não foi espontânea. Foi planejada, pré-arranjada. A celebração tinha sido marcada muito antes de eu sequer girar a chave. E de repente eu entendi. O roubo da casa não foi um acidente de oportunidade. Foi uma declaração, e as pessoas que a fizeram não tinham intenção de parar por ali. O galpão serrano em Lages era o tipo de lugar que cheirava a fumaça de lenha e café moído. O ar estava cheio do zunido abafado de garfos e o baque suave de botas na madeira. Cheguei exatamente ao meio-dia.
Renato já estava lá, sentado, perto da janela. Sua postura calculada, seu casaco fino demais para o ambiente rústico. Lá fora, o rio brilhava sob uma fina película de gelo. Lá dentro, era tudo tensão. Ele sorriu quando me viu. O tipo de sorriso que sempre vinha antes da manipulação. Ellie, ele disse, levantando-se apenas o suficiente para parecer gracioso. Que bom que você veio. Senta. Vamos conversar como adultos. Eu sou um adulto, eu disse, pegando o assento oposto a ele. Ele se recostou, pontas dos dedos se tocando. Você tem aquela casa enorme na represa, só para você. Vamos lá, seja razoável. Aquele lugar é demais para uma pessoa só. Você deveria nos deixar ficar lá em tempo parcial. Família deve compartilhar. Eu soltei uma risada baixa, não porque era engraçado, mas porque era absurdo. Não chame roubo de compartilhamento. Ele inclinou a cabeça. Você está exagerando. Poderíamos ser coproprietários. Eu até coloco dinheiro. Em espécie, sem perguntas. Eu o olhei diretamente nos olhos. Dinheiro cuja origem você não pode comprovar. Você quer uma casa, compre uma. Esta não está à venda. Seu maxilar se contraiu. Você sempre fala como se fosse melhor que nós. Você ao menos se escuta. Mamãe e papai acham que você está perdendo contato com o que importa. O que importa, eu disse uniformemente, é ganhar o que você pega. Ele riu uma vez, amargamente. Você realmente acha que alguém está do seu lado? Mamãe, papai, a família inteira, eles vão me apoiar. Eles sabem que você não aguenta ficar sozinho. Você precisa de nós. Eu tenho lidado com isso minha vida inteira, eu disse, empurrando a xícara de café intocada para o lado. E eu ainda estou de pé. Seu rosto endureceu. Você me deve, Ellie. Você esquece quem te salvou quando você estava começando, quando eu deixei você vender aquelas ações naquela época. Você não me deixou. Eu interrompi. Eu as vendi para cobrir a sua dívida. Ele sorriu finamente, impassível. Exatamente. Você me ajudou uma vez. É família. Você não para de pagar uma dívida de família no meio do caminho. O ar entre nós parecia pesado. Ele pegou seu copo de água, então falou com calma deliberada. Eu estive conversando com a mamãe e o papai. Existem leis, sabia? Acordos familiares verbais podem ser vinculativos. Você disse uma vez que a casa poderia ser para todos nós, não disse? Eu estudei seu rosto. Eu nunca disse isso. Ele deu de ombros. Engraçado. Não é como eu me lembro. E, quase casualmente, ele soltou a frase que selou seu erro. Eu ainda tenho aquela chave que fiz das fechaduras de teste que a equipe de eventos usou antes do fechamento, só para garantir. Eu não vacilei. Coloquei meu telefone virado para baixo na mesa, voz firme. Você fez uma cópia? Ele ergueu uma sobrancelha, interpretando mal meu tom como rendição. Uma boa precaução, certo? A família precisa de acesso em caso de emergência. Eu me levantei. Isto não é uma negociação, Renato. Ele sorriu, recostando-se na cadeira. Você vai se arrepender de me excluir. Talvez, eu disse, guardando o telefone no bolso. Mas vou me arrepender nos meus próprios termos. Quando saí, a neve tinha começado a cair em lençóis lentos e constantes, cobrindo os carros estacionados com uma fina camada branca. Cheguei ao meu, limpei o para-brisa e congelei. Uma marca de mão clara estava manchada no vidro do lado do motorista, dedos frescos bem abertos. Olhei ao redor. O estacionamento estava quase vazio. Destravei a porta, entrei e liguei o motor. Antes de sair, virei a câmera do meu celular para o retrovisor e apertei gravar, capturando cada centímetro do carro e o estacionamento vazio atrás de mim.
No meio do caminho de volta para a represa das Águas Claras, meu telefone vibrou novamente. Notificação atrás de notificação das redes sociais. A foto de perfil de Clara preencheu a tela. Lá estava ela, sorrindo tristemente ao lado de seus 2 filhos. Em pé, em seu apartamento apertado. A legenda dizia: algumas pessoas esquecem o que significa família. Algumas pessoas mantêm mais do que precisam, enquanto outras lutam. Centenas de curtidas, dezenas de comentários, palavras como egoísta e sem coração brilhavam para mim através do reflexo da tela. Parei no acostamento, tirei capturas de tela de tudo e as enviei para minha advogada. Minhas mãos tremiam, não de raiva desta vez, mas da estranha calma que vem logo antes de uma tempestade. O tipo que diz: isso não é mais apenas drama familiar. É uma guerra de narrativa, e eles acabaram de disparar o primeiro tiro público. 2 semanas depois, a história havia se espalhado além da nossa linhagem. Clara e Renato tinham transformado seus posts de piedade em uma cruzada pública. Toda vez que eu abria meu telefone, lá estavam eles. Fotos de seus filhos, sentados de pernas cruzadas em um tapete barato, com legendas como: enquanto alguns vivem bem na represa, nós nos viramos com amor. Até mesmo, pessoas com quem eu não falava há anos estavam compartilhando seus posts, me marcando, sem me nomear, tecendo sua indignação moral em torno do meu silêncio. No trabalho, as consequências vieram mais rápido do que eu esperava. Uma representante de RH das sistemas Atlas me chamou para uma conversa amigável. A sala de conferências cheirava a café e ansiedade. Elias, ela disse gentilmente. Houve comentários online. Não estamos pedindo detalhes, mas como seu nome está envolvido, a diretoria quer garantia de que isso não refletirá na empresa. Eu entreguei a elas a documentação. Escritura da propriedade, boletim de ocorrência, evidência digital de invasão. Esta é a verdade, eu disse. Todo o resto é ruído. Ela folheou a pasta, assentiu sem graça e murmurou algo sobre confiar no processo. Saí com o sorriso educado de quem sabe que a confiança raramente sobrevive a um escândalo. Naquela noite, encontrei mensagens enviadas a alguns dos meus colegas de trabalho de uma conta anônima. Ele roubou do próprio irmão. O estilo de escrita era inconfundivelmente de Renato. Dramático, hipócrita e encharcado de manipulação de culpa. Arquivei cada mensagem, anexei capturas de tela e as enviei para minha advogada. Mas então, Clara cometeu seu erro fatal. Ela postou um pequeno clipe da festa de nova casa, uma cena que ela deve ter achado que os fazia parecer inocentes. Nele, a voz de Renato soava clara. Finalmente, nossa. Não foi gritado em celebração. Foi falado como uma reivindicação, uma declaração. Pausei o quadro e olhei para o rosto dele. O olhar de posse não era apenas arrogância. Era intenção. Encaminhei imediatamente. Horas depois, minha prima Larissa mandou uma mensagem. Mamãe disse que você ainda daria metade a eles se pedissem desculpas. Eu digitei de volta. Você quer dizer a mesma mãe que vendeu os detalhes da minha compra para a Ana? 3 pontos apareceram. Então, nada. 30 minutos depois, todo o feed de Clara desapareceu. Deletado. Recostei-me na cadeira e expirei. O silêncio depois do ruído sempre parece uma confissão. No dia seguinte, meu telefone tocou novamente. O número da minha mãe. Suas primeiras palavras saíram quebradas. Eli, o que você está fazendo? Seu pai está doente por causa disso. Renato perdeu o emprego. Ele é seu irmão. Não destrua o que resta de nós. Pressionei o telefone com mais força no ouvido. Eu não destruí nada, mãe. Eu apenas tranquei a porta pela qual vocês todos continuavam entrando. Sua voz tremeu. Seu pai diz que a casa na represa pertence à família.
Ninguém deveria possuir algo tão grande, sozinho. Então talvez ele devesse ter comprado, eu disse baixinho. Antes que ela pudesse responder, a voz do meu pai cortou, aguda e pesada. Você está se voltando contra seu próprio sangue. Águas Claras pertence a todos nós. Eu desliguei. Fiquei sentado ali por um momento, olhando para o reflexo da represa gelada do lado de fora da minha janela. Então, apertei gravar em outro dispositivo e salvei a ligação inteira. Cada palavra, cada acusação. Evidência de que a conspiração não estava mais isolada no meu irmão. Mais tarde, naquela semana, voltei para Águas Claras para clarear a cabeça. Marcas de pneus frescas se curvavam na neve perto do portão, padrões grossos parando pouco antes do alcance da câmera. Verifiquei as imagens naquela noite. O mesmo SUV branco apareceu às 22h17. Estacionado por exatamente 17 minutos, motor ligado, luzes apagadas. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na outra depois. Enviei os clipes para a delegacia e registrei um boletim oficial de perseguição. Ao clicar em enviar, a ficha caiu. Isso havia evoluído muito, além de uma rixa. Isso era metódico, controlado. Renato tinha transformado a família em teatro, e eu era o vilão relutante de sua performance. Mas eu não ia deixá-lo escrever o final. Dias após registrar o boletim de ocorrência, o tribunal emitiu uma medida protetiva temporária contra Renato e Clara. O oficial de justiça entregou a notificação bem cedo naquela manhã. Fiquei na minha varanda enquanto o oficial me entregava uma cópia, o papel frio contra meus dedos. As palavras eram ao mesmo tempo validadoras e exaustivas. Não era vitória, era contenção. Pela primeira vez em meses, eu tinha um muro legal entre eles e eu. Ao meio-dia, eu estava sentado em frente à minha advogada Alchada, Sofia, em seu escritório em Florianópolis, cercado por pilhas de pastas pardas e o leve zumbido das luzes fluorescentes. Ela tinha tudo: imagens, depoimentos da polícia, capturas de tela, até os registros da fechadura digital do meu sistema inteligente. Mas quando ela abriu uma pasta em particular, suas sobrancelhas se ergueram. Você vai querer ver isso, disse ela. Era uma cópia da nota fiscal da empresa de eventos que organizou a festa de nova casa. O nome do cliente impresso, no topo dizia: Renato, proprietário, residência, Águas Claras. E na parte inferior, ao lado de uma assinatura eletrônica em negrito, estava o nome de Renato. Eu encarei a página. A data era de 2 dias antes de eu sequer receber as chaves da minha casa. Sofia deslizou o documento em minha direção. Isso é mais do que invasão. É falsidade ideológica. Prova que ele pretendia reivindicar a propriedade. Eu assenti. A raiva baixa e constante agora, não explosiva como antes. Adicione ao arquivo, eu disse. Ela o fez, mas sua expressão não relaxou. A outra coisa. Ele está se preparando para contra-atacar sob o que é chamado de acordo de patrimônio familiar. Se ele convencer um juiz de que havia um entendimento informal de que a propriedade deveria ser compartilhada, você poderia passar meses desenrolando isso. Recostei-me, processando. Não existe tal acordo. Eu tenho gravações, mensagens, tudo. Bom, disse ela, você vai precisar deles. Ele já está transformando isso em um argumento moral. Sua melhor defesa é manter-se factual. Saí do escritório dela com uma calma estranha. Essa calma rachou 2 dias depois. Uma amiga do trabalho ligou à noite, a voz tensa. O RH recebeu uma carta anônima sobre você.
Diz que você falsificou registros de impostos para comprar a casa. Eles encaminharam para o compliance. Minha garganta secou. Deixe-me adivinhar. Sem assinatura, sem remetente. Ela hesitou. O jeito de escrever. Parece seu irmão. Eu quase ri, mas saiu oco. Claro que parece. Naquela noite, puxei todos os registros financeiros que eu tinha. Renda, declarações de impostos, poupança, extratos bancários. Tudo cuidadosamente armazenado. Imprimi cópias e as entreguei à equipe de compliance na manhã seguinte. À tarde, eu tinha uma auditoria limpa e um pedido educado do RH para tirar uma licença pessoal até que a situação se resolvesse. Eu concordei. Não era uma suspensão. Era liberdade disfarçada de cautela. Com tempo subitamente disponível, comecei a ligar os pontos. Tarde da noite, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Era um ex-funcionário da empresa de eventos. Me disseram para desativar suas câmeras internas antes da festa. Eles pagaram em dinheiro. $500. Encontrei-me com ele em um cartório no dia seguinte. Suas mãos tremiam enquanto ele assinava aqui a declaração. Ele disse que queria que tudo fosse uma surpresa. O homem explicou. Mas eu sabia que algo estava errado quando ele se chamou de proprietário. Aquele documento foi direto para o meu dossiê de provas. Quando saí do prédio do cartório, o céu de Santa Catarina estava tingido de rosa e cinza, o ar fino e amargo. Senti-me mais leve, não por vencer, mas por saber que o jogo estava finalmente visível. Naquela noite, sentei-me à minha mesa, mudei todas as senhas, reiniciei o sistema de segurança, renomeei minha rede Wi-Fi para limite estabelecido. Pela primeira vez, a palavra limite parecia poder, não isolamento. Assim que fechei meu laptop, um novo e-mail apareceu. Sem nome de remetente, sem linha de assunto. A mensagem era curta. Vejo você no Tribunal de Florianópolis. Anexado estava um PDF. O processo formal de Renato aberto contra mim. O cursor piscava sobre aquelas palavras enquanto a realidade se assentava. A próxima vez que nos víssemos, não seria em uma mesa de família ou em um restaurante. Seria sob juramento. O tribunal em Florianópolis cheirava vagamente a poeira e desinfetante de pinho. O tipo de cheiro que me lembrava a oficina do meu avô. Exceto que nada naquele dia parecia real. Era início do outono, um vento cortante fatiando as ruas. Passei pelos repórteres, esperando por casos de trânsito, passei por famílias agarrando pastas e entrei em uma sala de tribunal que tinha meu sobrenome impresso em ambos os lados da pauta. À esquerda, Renato e Clara Matos. Autores. À direita, Elias Matos. Réu. Meus pais sentaram-se na fileira de trás, mãos cruzadas, rostos rígidos com o desconforto da lealdade dividida. Acenei para eles uma vez. Eles não acenaram de volta. Renato parecia impecável, vestido como se estivesse em uma audição para empatia. Um terno azul marinho limpo, expressão suave, até um toque de humildade que eu nunca tinha visto antes. Ele estava atuando. Clara sentou-se ao lado dele, sussurrando uma tristeza ensaiada. Quando o juiz entrou, a sala se endireitou como uma única respiração presa por muito tempo. O advogado de Renato começou primeiro, pintando um retrato de mal-entendido. 2 irmãos, uma história de sucesso que se tornou egoísta, o outro tentando preservar um legado familiar. Então, o próprio Renato subiu ao depoimento. Meritíssimo, ele começou, voz firme. Meu irmão e eu sempre conversamos sobre construir um lugar para a família na represa. Ele até disse isso uma vez. Quando eu comprar algo legal, é para todos nós. Era ficção fiada do nada. Mantive minha expressão imóvel. Sofia se inclinou. Não reaja.
Deixe as palavras morrerem sob seu próprio peso. Então veio a parte que pareceu traição em dobro. Meu pai foi chamado como testemunha de caráter. Ele evitou meus olhos enquanto subia ao depoimento. Elias mencionou uma vez, ele disse cuidadosamente, que a casa estaria aberta a todos. Foi um gesto gentil. Eu conhecia aquele tom. Era o tom que ele usava quando queria paz, mesmo que isso significasse reescrever a verdade. Sentei-me imóvel, coração batendo contra minhas costelas, mas não mais de raiva, de clareza. Até meus pais haviam se tornado parte de sua narrativa. Sofia se levantou em seguida. Meritíssimo, podemos apresentar a prova aí? Ela entregou o contrato do evento assinado por R. Matos, proprietário. O juiz o estudou, expressão indecifrável. O advogado de Renato objetou. Isso não prova intenção. Poderia ter sido um erro administrativo. Sofia deu um passo à frente. Então, vamos verificar os metadados. Carimbo de data e hora de 2 dias antes da data oficial de fechamento. A única maneira de ter esse documento é se ele se passou pelo proprietário. O juiz assentiu. Vamos admitir. A mudança na sala foi sutil, mas real. Então Renato tentou uma nova tática. Ele apresentou um videoclipe do meu próprio sistema de segurança, cortado para alguns segundos de filmagem, me mostrando entrando na casa atrás da polícia, parecendo tenso. Sem contexto, parecia que eu estava invadindo. Sofia permaneceu calma, como pedra. Toque o arquivo completo. Quando ela apertou o play, a filmagem sem cortes preencheu o monitor. Renato erguendo uma taça. Crianças correndo, a risada de Clara, e sua voz dizendo: "A nossa nova casa." A sala do tribunal ficou em silêncio. A mão da minha mãe voou para a boca. O charme de Renato rachou. Apenas um vislumbre, mas o suficiente. Antes que a sessão terminasse, o juiz pediu verificação adicional das provas. Enquanto juntávamos nossos papéis, um oficial de justiça entrou com uma testemunha tardia, alguém que eu não esperava ver novamente. O técnico da empresa de eventos. Ele se aproximou do depoimento e ergueu uma declaração autenticada em cartório. O senhor Renato Matos me pagou 500 reais em dinheiro para desativar as câmeras de segurança internas antes da festa. Ele disse que não queria que a surpresa fosse estragada. O rosto de Clara perdeu a cor. O maxilar de Renato travou. O juiz expirou lentamente. Vamos suspender a sessão até que todas as provas sejam revisadas. Fora da sala do tribunal, desci os degraus de mármore para o corredor. Sofia guardava seus arquivos, mas não falou. Ela não precisava. Nós dois tínhamos visto o ponto de virada. Então, Clara se aproximou de mim, seus saltos batendo suavemente contra o ladrilho. Sua voz estava baixa, trêmula. Se você desistir disso, nós retiraremos todos os posts, todos os vídeos. Sem mais drama, você pode ficar com sua casa. Eu olhei para ela. Eu não estou lutando pela casa, eu disse. Estou lutando pela verdade. Ela hesitou, então se virou. Poucos minutos depois, o telefone de Sofia vibrou. Ela leu a mensagem e me mostrou a tela. É do Conselho de Ética, disse ela. Ana Lins está sendo investigada por quebra de sigilo. Esse vazamento está prestes a sair pela culatra. Saímos para uma chuva fina. Meus pais estavam esperando perto do estacionamento, debaixo de um guarda-chuva. Os olhos da minha mãe estavam úmidos. Você está queimando a última ponte, Eli. Ela sussurrou. Encontrei seu olhar, calmo e firme. Essa ponte nunca levou a lugar nenhum. Deixei-a parada ali, a chuva transformando suas palavras em vapor contra o ar. Quando cheguei ao meu carro, um trovão rolou em algum lugar sobre o vale. Quando cheguei em casa naquela noite, a tempestade tinha me seguido. A chuva,
Soitava as janelas. A represa se agitando. Sob o vento. Meu telefone vibrou novamente. Um alerta do sistema de segurança. Tentativa de login de dispositivo desconhecido. Águas claras. Olhei para a água escura além do vidro. Em algum lugar, através daquela represa, meu irmão ainda estava testando as fechaduras, ainda fingindo que limites eram opcionais. Mas enquanto a tela brilhava contra a luz da tempestade, uma coisa ficou clara. A próxima vez que nos encontrássemos, não seria sobre perdão familiar ou orgulho. Seria sobre lei, provas e o custo final de fingir que a propriedade pode ser roubada. A chuva de outubro caía em lençóis pelas janelas do tribunal, borrando o mundo lá fora em tons de cinza e prata. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de madeira velha e café frio. Sentei-me ao lado da minha advogada, Sofia, mãos unidas sob a mesa, à borda da pasta, cavando minhas palmas. Do outro lado do corredor estavam Renato e Clara, polidos e compostos, como se isso fosse uma negociação de negócios em vez de um acerto de contas. Meus pais estavam na fileira de trás, evitando meus olhos, seus rostos gravados em pedra. O martelo do juiz bateu uma vez e a sala prendeu a respiração coletiva. O advogado de acusação começou com o tipo de abertura que eu esperava: emocional, praticada e vazia. Isto não é sobre ganância, disse ele, andando pelo chão. É sobre família. Esta família compartilhava tudo, até que o orgulho os dividiu. Então Renato se levantou. Uma apresentação de slides piscou na parede. Fotos da nossa infância, bolos de aniversário, acampamentos, uma foto minha aos 16 anos, segurando o projeto de ciências que ele mais tarde reivindicou como seu. Elias sempre disse que cuidaria de nós. Renato disse ao tribunal, voz firme. Ele prometeu que um dia todos nós teríamos um lugar na represa. O juiz se inclinou para a frente. O senhor tem alguma prova escrita dessa promessa? Renato sorriu fracamente. Não, meritíssimo, mas nossos pais podem confirmar. Eu não olhei para eles. Mantive meus olhos na madeira polida da mesa, respirando através da dor. A mão de Sofia tocou a minha brevemente, um lembrete para ficar parado, para deixar suas mentiras desmoronarem sob seu próprio peso. Então veio a vez de Clara. Ela produziu um pendrive, dizendo que continha provas em vídeo. O monitor ganhou vida, mostrando-me entrando em minha casa atrás da polícia. Ombros tensos, expressão indecifrável. Para qualquer outra pessoa, parecia um intruso invadindo. O advogado de Clara pausou o clipe naquele quadro e disse: Este é o comportamento de alguém reivindicando o que não é seu. Sofia levantou-se lentamente. Toque a filmagem completa, por favor. A versão completa se desenrolou como uma confissão. O champanhe, as risadas, a faixa esticada na lareira. Nova casa. Meu irmão erguendo sua taça e dizendo: A nossa nova casa. O juiz assistiu em silêncio. Minha mãe baixou o olhar, os dedos torcendo a borda do lenço. A ilusão rachou. Quando as luzes voltaram, Sofia falou uniformemente: A intenção está escrita em todo esse vídeo, meritíssimo. Isso não foi um mal-entendido. Foi uma reivindicação. O maxilar de Renato tremeu, a calma polida escorregando pela primeira vez. Sofia não tinha terminado. Próxima testemunha, Sr. Graham, investigador do Conselho de Ética Imobiliária de Santa Catarina. Um homem de cabelos grisalhos em um terno escuro deu um passo à frente. Ele colocou e-mails impressos sobre a mesa. Esta correspondência é entre a corretora Ana Lins e a Sra. Larissa Connors, explicou ele. Nesta mensagem, a Sra. Lins fornece uma chave duplicada para a Sra. Connors como uma surpresa para a família de sua prima.
Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Essa prima era essa esposa do autor. A sala do tribunal caiu em silêncio. Sofia caminhou até a mesa de provas e pegou a pequena chave de metal que eu havia encontrado sob o capacho meses atrás. Esta, ela disse suavemente, é essa duplicata? Os olhos do juiz se voltaram para Renato. O senhor nega que esta chave veio de sua posse? O advogado de Renato hesitou. Não podemos confirmar sua origem. Então, eu posso, eu disse, levantando-me, porque eu o ouvi admitir. Sofia assentiu. Permissão para tocar a gravação de áudio do Galpão Serrano. O advogado de Renato objetou. Tarde demais. A sala se encheu com o leve zumbido de conversa de fundo. Então a voz de Renato, clara como o dia. Eu ainda tenho aquela chave que fiz das fechaduras de teste que a equipe de eventos usou. Só para garantir. O silêncio que se seguiu pareceu pesado o suficiente para esmagar o próprio ar. O rosto de Clara se desfez, lágrimas borrando seu rímel. As mãos do meu pai se fecharam sobre os joelhos. O juiz recostou-se, falando cuidadosamente. Não há evidência de um acordo de propriedade compartilhada. Os autores são considerados culpados de entrar intencionalmente, se passar pela propriedade e disseminar alegações falsas, causando danos à reputação. O tribunal indefere todas as acusações contra o Sr. Elias Matos. A reconvenção prosseguirá para a avaliação de danos. Eu não senti triunfo, apenas alívio. O ruído do meu coração diminuiu. Quando o martelo bateu, soou menos como vitória e mais como finalidade. Enquanto o tribunal se esvaziava, minha mãe passou por mim. Sua voz era quase um sussurro. Você venceu, Elias, mas quebrou o que restava de nós. Eu encontrei seus olhos. Não, mãe. Nós só perdemos a ilusão de que um dia fomos. Lá fora, a chuva molhava os degraus do tribunal. Desci, lentamente, cada gota fria contra minha pele. A verdade tinha finalmente falado e não tinha precisado de permissão. Naquela noite, de volta às Águas Claras, encontrei um envelope na minha varanda. Sem endereço, sem remetente. Dentro, um único bilhete escrito na caligrafia aguda do meu irmão. O sangue lembra. E eu também vou. Dobrei-o uma vez, tranquei-o na gaveta da minha escrivaninha e olhei para a represa até que a chuva borrou tudo em reflexo. A vitória, percebi, nem sempre parece segura. 2 meses se passaram antes que o ar em Águas Claras começasse a parecer que me pertencia novamente. Na manhã em que a decisão saiu no jornal local, não li os comentários, apenas dobrei a página, cuidadosamente, e a deslizei para minha gaveta de arquivos, ao lado da foto do meu avô. A manchete era breve e clínica. Tribunal Estadual mantém propriedade de Matos. Caso de invasão arquivado. Eu já sabia que o resultado ecoaria silenciosamente, do jeito que a verdade costuma fazer. Renato e Clara deixaram Santa Catarina logo após a decisão. Chegou-me a notícia, através de um vizinho, que eles haviam vendido o carro, se mudado para um lugar menor e deixado um rastro de honorários advocatícios não pagos. A corretora, Ana Lins, perdeu sua licença por 1 ano. Meus pais ficaram na cidade, mas mantiveram distância. As ligações pararam. O silêncio cresceu. A casa que um dia fora uma arma entre nós era agora um muro. Numa tarde fria, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, é a Maitê, filha da Larissa. Eu só queria dizer que sinto muito pelo que minha mãe fez. Nem todo mundo na família concorda com eles. Fiquei ali por um longo momento olhando para a mensagem antes de responder. Você não me deve um pedido de desculpas. Apenas não repita as escolhas dela. Mantenha sua honestidade intacta.
A resposta dela veio segundos depois. Eu vou. Obrigada, Elias. Pela primeira vez em meses, a palavra família não doeu. Dezembro chegou com neve pesada. Decidi que era hora de reivindicar o espaço da maneira que eu pretendia desde o início. Uma verdadeira inauguração, pequena, tranquila e honesta. Convidei as pessoas que estiveram ao meu lado quando tudo se fraturou. Colegas de trabalho que cobriram turnos, minha advogada, Sofia, o técnico de eventos que testemunhou e alguns vizinhos que bateram na porta apenas para dizer: nós acreditamos em você. Sem primos, sem pais, sem fantasmas. Ficamos à beira da represa naquela noite, enquanto o sol se punha atrás da água gelada. Levantei minha taça. Esta casa foi uma vez roubada em um brinde, eu disse. Hoje, ela representa todos que lutaram para tomar de volta o que era seu. Aplausos soaram suavemente contra o som do vento. Pela primeira vez, as risadas ecoando por essas paredes não me fizeram vacilar. Pareciam conquistadas.